Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. E esta semana é motivo de muita alegria para todos nós. O programa está completando um mês de existência. E quando falamos em alegria, o que vem em mente? A primeira coisa, a primeira reação, ou uma das primeiras reações que temos é um sorriso. E certa vez eu ouvi: sorria sempre, pois mais triste que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. E para melhorarmos o sorriso, para mostrarmos um sorriso bonito, trouxemos hoje em nosso programa um cirurgião dentista especialista em reabilitação oral, Dr. Nazir Salmem. É um prazer tê-lo aqui conosco. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que vocês me fizeram para a gente bater um papo sobre odontologia estética. É um assunto extremamente amplo, mas que a gente vai tentar resumir de forma bem sucinta os principais tópicos. Eu poderia dizer hoje que a odontologia tem a preocupação que todos, ou a maioria, tenham dentes saudáveis, com ótimas funções e, consequentemente, um sorriso bonito. É o que todos querem. É o que todos querem. Esse ideal seria mais significativo se nós pudéssemos trabalhar com a prevenção ou em reparos pequenos, evitando, então, o trabalho com intervenções maiores. Até porque, hoje, a velocidade com que chegam as informações sobre os produtos novos que tem no mercado, as pessoas estão mais atentas a esse tipo de coisa, fazendo com que, necessariamente, os produtos tenham maior qualidade e, consequentemente, uma variedade. Lógico. Entendeu? Isso também é um dos fatos marcantes para que a odontologia estética seja um ponto mais marcante. Então deve ter muitos materiais hoje em dia usados, né, na odontologia estética. O senhor poderia exemplificar alguns para a gente? Olha, existe uma variedade muito grande de produtos que estão depositados no mercado. Se nós fôssemos avaliar, tem resinas fantásticas, cerâmicas, uma variedade também muito grande. Hoje existem as cerâmicas que não têm metal, que realmente trazem um benefício estético fantástico. A resina é aquele produto que deixa o dente branquinho. Ele serve tanto para restauração, ou seja, para obturação, ou para fazer um dente todo. Exatamente. Essa é a função. Ou seja, encapar um dente, vamos dizer Exatamente. Assim. Aí você vai ter a variedade de materiais, que você pode usar as resinas ou as cerâmicas, que são materiais de ponta. Entende? A cerâmica seria a porcelana, não? A cerâmica seria a porcelana. A gente fala em cerâmica, dá um aspecto de uma coisa amarelada, né? Uma coisa avermelhada e, no entanto, é bem branquinho, ou seja, cada paciente, cada pessoa tem uma cor de dente específica. Exatamente, exatamente. As cores dos dentes, elas variam de uma maneira bem natural, de um branco amarelado a um amarelo amarronzado, ou seja, você tem uma variedade de cores incríveis, né? E todas são normais, dependendo muito de cada pessoa. Exatamente, depende então, muito por exemplo, da área. como eu te perguntei, dos materiais usados hoje na odontologia estética, então seria basicamente a resina, né, a cerâmica. Isso. E eu, por exemplo, eu poderia citar também, já que você falou de material, o titânio. Mas o titânio não tem cor estética, mas ele funciona como um suporte para implante. Que é melhor, a maioria dos implantes são feitos com material de titânio, entende? E isso daria uma condição muito interessante como suporte para as peças de prótese que serem colocadas sobre os implantes, entendeu? Está correto. Então, vamos pensar. Uns anos atrás usava-se muito amálgama. Está correto? Exato. Isso. Amálgama, aquele produto, né, meio acinzentado. Isso. E que hoje em dia, inclusive o senhor agora não colocou o nome amálgama, né? Falou sempre da resina, da cerâmica, mas não tocou no nome amálgama. Então, muita gente hoje pergunta, será que é aconselhável trocar amálgama por resina? Tem alguma contraindicação? Ou seja, teria algum tipo de problema na saúde bucal? Olha, o amálgama é um material muito bom, material restaurador muito bom. Tanto que ele tem mais de 100 anos de existência. É que, infelizmente, as coisas, ou felizmente, né, elas vão evoluindo. Por exemplo, existem pacientes que mantêm as restaurações de amálgama e que preferem não trocá-las. Quando se pergunta se você gostaria de trocá-la em relação às cores dos dentes. Entendeu?
A amálgama, então, é um bom produto. Exato. Apenas tem uma coloração acinzentada. Exatamente. Que esteticamente não seria o ideal, principalmente para os dentes da parte anterior da boca, digamos assim. A parte anterior dos dentes, é o melhor, a bateria anterior, na maioria dos casos, quando eram feitas as restaurações em amálgama, elas eram feitas pela parte interna, sabe? Até porque existe um preparo que a gente faz na cavidade para você conseguir colocar o amálgama. Mas hoje é praticamente nula a existência de profissionais, na maioria deles não usa mais o amálgama. Então né? o amálgama hoje já ficou, digamos assim, já virou coisa do passado. Exatamente. E hoje o que está em moda seria a resina ou a porcelana, Exato. a cerâmica, né? Como Exato. você disse. Até porque se você... O amálgama, que ele na verdade é uma mistura de mercúrio com limalha de prata. Esse material, ele chega a ser, em certo ponto, tóxico. Você entendeu? Existem algumas doenças bucais, inclusive, com pacientes que têm alergia a metais. E o amálgama, nesses casos, ele é pedido geralmente para médico, dermatologista, para que seja removido e substituído. Então, hoje, é raro mesmo, mais uma vez eu afirmo, é raro o uso de amálgama dentro dos consultórios. E mesmo esteticamente falando, a resina até porque não as tem coisas, a dúvida, né? Exato, até porque as coisas caminham assim. E hoje criou-se aquele chavão, dente é branco. Né? E por falar em dente branco, a gente sempre vê em foto, televisão, os artistas, né, com aqueles dentes branquinhos, aquela coisa linda. Isso é natural deles? Ele pede auxílio de um dentista. Como é que funciona? Como que é feito esse clareamento, esse dente branco, que principalmente nas fotos, na televisão, os artistas têm? O artista vive em função da imagem, né? É claro que muitos deles têm um cuidado redobrado. E que muita gente gostaria de tê-los também, né? Mas veja só, hoje existem recursos que fazem com que os dentes permaneçam assim esteticamente muito bonitos, harmoniosos. Um deles é o clareamento dental. O clareamento dental, existe o clareamento caseiro, que nada mais é do que um gel que você coloca dentro de uma moldeira e vai para casa e vai dormindo ou ficando cerca de 4 a 5 horas usando esse material. E a tendência é o clareamento desses dentes. Esse tipo de clareamento, existe uma concentração de um medicamento que é a base de peróxido de carbamida. É só uma questão de informação. Que vai 10%, 16% e atualmente 22%. E hoje, para mais atual ainda em relação às técnicas, existem os tratamentos a nível dentro de consultório, que são os de 35%. É uma concentração maior. Então esse clareamento pode ser feito tanto no consultório odontológico, sim, como o paciente pode fazer em casa também esse tipo de clareamento. Exatamente. Como é que funciona em casa, Nazir? Então, em casa, é essa questão que eu estou te falando. Você vai no consultório, é feita uma moldagem. Dessa moldagem é feito um modelo, onde você confecciona uma plaquinha de borracha, como se fosse essas plaquinhas. E nessa plaquinha o paciente coloca o Você produto, coloca o gel, exatamente. O gel. Você faz a asepsia normal, coloca a plaquinha com o gel e você, nesse caso, pode dormir com ela, mas o ideal seria de 4 a 5 horas é suficiente para que o remédio comece a fazer efeito. Então E tem o clareamento, dentro do consultório. Então nós vamos fazer só um breve intervalo e já voltamos com o clareamento em consultório com o Dr. Nazir Salmen.